Queridos irmãos e irmãs, estas leituras de hoje apontam para a gratuidade da ação de Deus em relação a nós. Às vezes nós podemos ter a ilusão de que se recebemos um benefício de Deus, é porque merecemos. Tem gente que até pensa isso, né? Acha que outros estão em situação difícil porque é castigo, né? Enquanto que nós que estamos numa situação melhor, estamos abençoados porque nós rezamos e louvamos a Deus. Não é assim, meus irmãos. Quem pode dizer que é santo, que é justo diante de Deus? Quem pode dizer que tem méritos diante de Deus? As duas leituras hoje proclamadas mostram a gratuidade de Deus. Deus nos ama. A primeira leitura é um trecho de Jeremias muito bonito, que parece até já um texto do Novo Testamento, porque mostra um Deus cheio de amor. Nós sabemos que a definição Deus é amor, nós a encontramos no Novo Testamento, na primeira carta de São João, no capítulo 4, versículos 8 e também versículo 16. Por duas vezes, São João diz aí, Deus é amor. Mas aqui em Jeremias, no capítulo 31, nós vemos essa palavra tão bonita. Encontrou perdão no deserto o povo que escapara a espada. É um amor misericordioso, perdão, né? Israel encaminha-se para o seu descanso. O Senhor apareceu-me de longe, e vejam o que o Senhor diz: amei-te com amor eterno e te atraí com a misericórdia. Muito bonita a palavra. Amei-te com amor eterno, né? E te atraí com a misericórdia. Deus que se compadece desse povo que errou, que pecou, que se afastou. De novo te edificarei, serás reedificada, ó jovem nação de Israel. E aí vai falar da festa. De novo teus tambores ornarão as praças e sairás em grupos de dançantes. Eu fico pensando na hora que a gente for reabrir a igreja, com todo mundo voltando em segurança e a gente fazendo procissão e festa, né? Então, hás de plantar vinhas nos montes de Samaria, vai chegar. Os cultivadores hão de plantar também e colher. Virá o dia em que gritarão os guardas no monte Efraim: levantai-vos, vamos a Sião, vamos ao Senhor nosso Deus. Exultai de alegria por Jacó, aclamai, cantai, tocai, dizei: salva, Senhor, teu povo, o resto de Israel, né? Então nós vemos uma leitura muito bonita, muito esperançosa. O Salmo também vai nessa direção. Esse Deus que liberta do poder do prepotente, desse Deus que reconduz o seu povo, a sua casa. E no Evangelho nós vemos que Jesus agora sai daquela região de Israel. É bom lembrar que a missão histórica de Jesus, né, o momento da sua presença na nossa história, ela se circunscrevia a Israel, que foi escolhido para ser o povo que deveria levar aos outros a mensagem de Deus. Então Jesus tem consciência da sua vocação. Ele é chamado a se dirigir, a reunir as ovelhas dispersas da casa de Israel, né? E reconduzi-los para que pudesse assumir a sua missão. Mas ele está agora andando na região de Tiro e de Sidônia. E ali tem uma mulher cananeia. Os judeus tinham lutado tanto contra os cananeus, né? Os cananeus contra os judeus. E só fala de uma mulher, não fala o nome dela. Não sabemos nem se quem é essa mulher, se é uma viúva, se é uma mãe solteira, não sabemos. Uma mulher. E que vem assim numa situação de desespero, suplicando pela sua filha. E ela diz de uma forma dramática: minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Impressiona então o silêncio de Jesus, ocasião de revelação, né? E ela insiste, os discípulos pedem que Jesus a dispense para que ela não os incomode, né? Já que ela vai atrás gritando. E essa mulher se prostra e Jesus vai antes dizer aos discípulos: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Quer dizer,
A outra etapa era a seguinte, né? Mas a mulher torna a suplicar: Senhor, socorre-me. E Jesus diz uma palavra dura, não é? Mas que expressa justamente a mentalidade dos judeus em relação aos cananeus, né? Não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. E a mulher, com humildade, com confiança, com fé, diz essa palavra que ficou registrada para sempre no Evangelho: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa do seu Senhor, dos seus donos, né? E aí Jesus vai elogiar essa mulher e vai realizar o que ela pediu. Grande é a tua fé, seja feito como tu queres. Como também nós lemos uma outra passagem que tem aquele centurião, que é um pagão, que vai interceder pelo servo. E quando Jesus diz que vai à casa dele, ele diz que não é preciso, que ele também dá ordens e que os seus subalternos obedecem, que basta que Jesus dissesse dali mesmo, desse uma ordem. Jesus falou: não encontrei uma fé assim em Israel. Então nós vemos algumas passagens que os evangelistas, os apóstolos guardaram e registraram, e que mostram a perspectiva universal de Jesus. Embora ele, no seu tempo histórico, se dirigisse especialmente ao povo de Israel, a sua perspectiva era de inclusão, porque Israel deveria ser missionário, né? Isso tudo é ensinamento para nós. Nosso coração deve ser alargado para caber a todos, para não promover a exclusão de ninguém que é diferente de nós, para não formarmos grupos fechados em nós mesmos, vendo os outros como inimigos, como adversários. Devemos ver os outros como irmãos, a quem deve ser anunciada a palavra de Deus, em primeiro lugar, pelo nosso próprio testemunho de amor, de fraternidade, de solidariedade. A igreja hoje celebra também essa memória facultativa da dedicação da Basílica de Santa Maria Maior. Não é uma memória obrigatória, mas nós estamos aqui na igreja de Fátima, que é uma igreja mariana, então resolvemos celebrar esta memória, porque diz respeito a Nossa Senhora. É a primeira igreja do Ocidente dedicada a Nossa Senhora. Em 431 houve o concílio de Éfeso, que proclamou solenemente, né, Maria como mãe de Deus. Havia uma discussão teológica de caráter cristológico a respeito do título a ser dado a Maria, mãe de Deus, em grego Theotokos, né? Mãe de Deus. Alguns não queriam que falasse Theotokos, mas apenas Christotokos, mãe do Cristo, né? Mas aqui se trata de reconhecer a unidade da pessoa do Verbo de Deus, o Filho Eterno, que assumiu a nossa condição. Não nasceu o homem Jesus Cristo para depois, então, a pessoa divina, né, assumir este homem. Não. Mas já nasceu a pessoa divina encarnada. Então, nesse sentido, é justo a comunicação de idiomas e chamar Maria de mãe de Deus. Não significa que ela é deusa, ela é mãe de Deus feito homem, né? É o único Filho eterno do Pai que assumiu a nossa condição e é uma única pessoa em duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, unida na única pessoa do Verbo encarnado, né? Jesus Cristo. Então ela é mãe de Deus, e isso foi proclamado solenemente no concílio de Éfeso no ano de 431, e um dos desdobramentos depois foi justamente essa igreja, Santa Maria Maior. Em Roma são 4 grandes basílicas. Todo mundo que faz peregrinação a Roma visita essas 4 basílicas: a Basílica de São Pedro, a Basílica de São João de Latrão, a Basílica de São Paulo fora dos muros e a Basílica de Santa Maria Maior, cuja dedicação hoje estamos celebrando e que foi sendo embelezada ao longo dos séculos e é a maior igreja mariana de Roma, né? Santa Maria Maior. O Papa Francisco, assim que assumiu também
o seu ministério petrino, faz uma visita também à Basílica de Santa Maria Maior. Agora, nesse tempo de pandemia também, ele fez questão de fazer uma peregrinação até a Basílica de Santa Maria Maior para suplicar para que, na época, a Itália, sobretudo vivendo a pandemia, né, do coronavírus, pudesse também ser libertada. Ela que é invocada também, a Virgem Maria, como saúde do povo romano, né? Então, peçamos à Virgem Maria. Vocês viram a oração de hoje. Nós pedimos a Deus que nos perdoa, porque se nós não temos como agradar a Deus, socorra-nos a intercessão da Virgem Maria. E nós vimos nas leituras de hoje que a intervenção de Deus é pura gratuidade. Essa cananeia reconheceu, ela não merecia nada. Sim, eu sou um cachorrinho, né? Mas os cachorrinhos comem as migalhas, né? Ela suplica da misericórdia do dono da mesa, que ela possa pelo menos ter essas migalhas. E o Senhor lhe oferece a graça da libertação da sua filha. Nós também, que não somos judeus, que não pertencemos assim do ponto de vista carnal do povo judeu, mas pertencemos do ponto de vista espiritual, pela herança espiritual, nós também devemos ser agradecidos a Deus, cuja misericórdia nos alcançou e nos fez um novo povo de Deus. Não há mais judeu nem grego, né? Homem ou mulher, escravo ou livre, mas todos somos iguais perante Deus e chamados à mesma salvação por beneplácito, benevolência, bondade e misericórdia de Deus. Que a Virgem Maria, a mãe do Filho de Deus que se fez homem, interceda por todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.